ocupa atualmente a segunda posição nas pesquisas em todos os institutos, né? E quando esses institutos projetam um segundo turno, ele é o único candidato que vence todos os concorrentes e que a grande imprensa tem feito alguma questão de não ressaltar isto, né? Eu, poder ver de ofício, eu ouço todos os canais de televisão, os fechados, os abertos, leio os jornais, né? E não tenho visto muito, né, esse destaque de que Ciro Gomes vence todos os outros concorrentes num eventual segundo turno. Por isso que, para nós, é uma honra. Nós podemos estar falando aqui com o futuro presidente da República Federativa do Brasil, no momento em que este país tanto precisa de esperança, né? O candidato Ciro Gomes, ele não é a primeira vez que vem a Roraima, ele já tem muita noção dos nossos problemas, do nosso potencial, né? Enfim, das nossas circunstâncias, né? E para nós é uma oportunidade rara poder ouvir o que ele pensa sobre o Brasil, e o que ele pensa sobre a Amazônia e o que ele pensa sobre o Roraima. Bom dia, candidato Ciro Gomes, prazer em recebê-lo. Bom dia, doutor Getúlio, um forte abraço, muito obrigado a você que lidera o Grupo Folha e que está hoje me dando essa oportunidade, e por ela eu agradeço muito. O Brasil precisa usar esses últimos dias que nos separam dessa decisão, que na minha opinião devem ser as eleições mais importantes desde a redemocratização do país. E eu quero cumprimentar todos os profissionais do Grupo Folha, o Ribeiro, que antigamente a gente chamava que era o controlista, né? Agora é o operador, e cumprimentar a minha irmã, minha companheira, que é o orgulho do nosso partido. Nós lá em Brasília, enfim, na luta nacional, nós sempre temos muito orgulho de dizer que somos correligionários, companheiros, amigos, e olha que privilégio meu. Fui professor na universidade dessa grande brasileira, senadora Ângela Portela, que levanta a voz de Roraima muito alta no Senado em defesa das melhores causas. Estou à sua completa disposição, vamos conversar sobre o Brasil. Minhas preocupações com o país estão crescendo, as coisas não estão bem no nosso país. E diante dessa tragédia socioeconômica, muitos maus conselheiros, né, se colocam aí explorando o justo desânimo, a justa revolta do nosso povo. Mas nem desânimo, nem revolta são bons conselheiros se não houver uma causa. E nós precisamos substituir essa revolta que está descambando para o ódio, para a violência, para a demagogia, não é, por uma reflexão. Abençoados por Deus, nós vamos achar o caminho, não é, para salvar essa grande pátria desse desastre. É pretensão nossa conversar com o candidato Ciro Gomes com dois níveis de perguntas. Uma mais geral, nacional, e outro nível com perguntas que digam mais diretamente ao interesse dos roraimenses e das pessoas que moram em Roraima, que estão nos ouvindo. Primeiramente, eu queria conversar sobre uma questão que, para o leigo, aparentemente é polêmica, mas para quem entende um pouquinho de economia, sabe que é uma proposta correta, né? Que é a de tirar, né, mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras que estão hoje inadimplentes por qualquer atraso em compromissos financeiros. Eu gostaria que o senhor explicitasse, né, para o nosso ouvinte, em que consiste essa proposta, até porque seus adversários têm distorcido, né? E é ruim isso em política, você discutir com distorção. A elite brasileira não quer que o nosso povo tenha mais sequer esperança. E ela tem uma parte da elite, claro, não é todo mundo, tem uma pedra no lugar do coração. E eu quero explicar para as pessoas, e me agradeço muito essa oportunidade, que isso é uma coisa que se faz com certa normalidade em momentos de grandes e graves crises macroeconômicas no mundo inteiro. O Roosevelt fez no New Deal nos Estados Unidos, quando a Alemanha destruída na Segunda Guerra aconteceu, e não é outra questão em que está o Brasil. O Japão já fez. O Japão já fez. Então deixa eu explicar que é muito simples, não é? Basicamente, eu estou estudando como reativar a economia. O Brasil tem 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. O Brasil tem 32 milhões e 200 mil irmãos e irmãs nossos vivendo de bico, correndo do rapa, né, pelas cidades e praças do Brasil, né, desorganizando o comércio formal que paga imposto. E eu fui estudar essas coisas. O primeiro motor
de ativação econômica, e ninguém precisa ser economista para entender, é o consumo das famílias. Simples e fácil de entender, porque se a família consome, o comércio vende. Se o comércio vende, a indústria produz. Se a indústria e o comércio estão ativados, vem os empregos, vem os impostos para dizer de onde vem o dinheiro para melhorar a saúde e a educação. Isso é básico na economia. Pois bem, o principal motor da economia do Brasil, que é o consumo das famílias, está... 70% do PIB. Exatamente. Então está destruído por conta do desemprego aberto, da informalidade aberta e do colapso do crédito popular. 63 milhões de pessoas. Quando a gente vê esse número, a gente acha isso não tem jeito, está na casa do sem jeito. Mas eu recuso a ideia de impasse. E eu fui lá no Serasa, fui lá no SPC, conheço os economistas, eu fui ministro da Fazenda do Brasil, conheço esse povo todo, dou aulas em universidades do Brasil e fora, e fui pegar os números. E aí veja, Getúlio, como a nossa elite é descompromissada com a vida do nosso povo. Veja o que eu descobri. A dívida média dessa gente toda, humilhada, R$ 4.200. A média. A média. Quando o Serasa ou o SPC faz um feirão, eles fazem o feirão, é só entrar na internet quem puder, eles fazem um leilão, um feirão e tal. O desconto médio é de 70%. Então, isso o camarada... Sobre o saldo devedor. Isso, o camarada avulso, sem proteção de ninguém, humilhado, sentado ali na frente de uma pessoa arrogante que está ameaçando tomar a casinha dele, tomar o micro-ondas dele, levar a geladeira dele para casa, etc. Pois bem, quando a gente aplica 70%, vamos esquecer que eu tenho força como presidente, se o povo me der essa honra de servir essa grande nação, eu vou negociar protegendo o povo. Eu vou conseguir um desconto muito maior, mas vamos fazer só para a gente ver como isso é tranquilo e sério. O desconto que o Serasa já dá é de 70%. Se eu aplicar 70%, eu vou chegar a R$ 1.200. E 80% desse povo ganha até 2 salários mínimos. Por que eu não deixo? Então se vire, cada um se vira aí, já estão dando desconto, o que o governo vai se meter? Qual é o problema? Quando o Serasa faz o desconto, ele exige o resto que ficou à vista. Ora, se o povo está desempregado, empurrado para a informalidade, uma crise devastadora, de onde é que vem o dinheiro? Então qual é a minha ideia? A minha ideia é fazer como todos os outros países que tiveram situação fizeram. A gente chama o Banco do Brasil, que a gente manda nele, a gente chama a Caixa Econômica e abre a possibilidade dos bancos particulares, com algum incentivo do governo, entrar também. Para fazer o quê? Refinanciar. Então eu empresto, vamos lá, dívida média, eu empresto os R$ 1.200, só que eu troco o juro de 500% que essa ladroeira do setor financeiro impõe ao brasileiro desprotegido e pico isso em até 36 vezes, que é mais ou menos a condição. Sabe quanto é que fica a prestação? Já com o banco ganhando dinheiro, troca de 500 para 12%, o banco ganha dinheiro, fica em menos de R$ 40 por mês. Ou seja, eu faço isso com a mão nas costas. Isso pode o brasileiro, se votar em mim ou não votar em mim, fique tranquilo, eu sou um homem que tem uma história. Né? Posso eu não ser o melhor homem do mundo, não sou eu que digo isso de mim mesmo, mas eu fui o governador mais popular do Brasil, fui prefeito de capital mais popular do Brasil, ajudei a fazer o real, fui ministro da Fazenda com Itamar Franco, fui ministro da Integração Nacional do Lula, fui eu que fiz o projeto de transposição de São Francisco, e eu não tenho um cabo que diga assim, ó, esse cabo ali atrás andou prometendo o que não fez, isso eu nunca fiz. Eu só saio das missões que eu recebo pela porta da frente. Então o brasileiro, né, daqui da nossa querida Roraima, pode ficar tranquilo. Se eu tiver oportunidade, a primeira providência ali na primeira semana, nós vamos começar a refinanciar essa dívida. E não é porque eu sou bonzinho, não. É porque nós precisamos restaurar a dignidade e a capacidade de consumo das famílias brasileiras, ser o que não tem desenvolvimento. Quem entende minimamente de economia sabe que essa proposta está fundada numa razão econômica até. Não é só nem social e moral. Não, é econômica. Se nós não reconstituirmos a capacidade de consumo das famílias, não tem desenvolvimento. Simples assim. E é uma proposta que depende de autorização congressual. Nada. Não precisa de nada do Congresso. É uma iniciativa do Executivo. Absolutamente. É só chamar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, fazer uma linha de crédito. Aí eu faço um grande leilão reverso, ou seja, o credor, o crediarista, o cartão de crédito, os bancos que quiserem dar o maior desconto, é os que vêm primeiro. Tem prioridade. E de baixo para cima os pobres, né, que compram um micro-ondazinho por R$300 na Casa Bahia, ou fazer aqui um merchandising do Ricardo Eletro, né, do coisa, comprou o forno de micro-ondas por R$350 e de repente está devendo R$1.500 sem saber que diabo é isso, de tanto abuso que se faz, de multa, de juro, de taxa de permanência, e o cidadão humilhado. Se o governo não acudir, quem é que vai acudir?
É muito diferente do que seus adversários colocam, de que o governo pagará a dívida de quem está endividado. Eles querem botar defeito por isso, porque, veja, vou fazer aqui só a comparação para o meu irmão e irmã que estão nos ouvindo aqui lá na Pacaraíma, né, na fronteira da nossa Guiana, na fronteira da Venezuela, que é o pedaço de Brasil que eu tenho muito afeto, gratidão e respeito à nossa fronteira. Porque é muito fácil ser brasileiro lá na praia do Rio de Janeiro, na praia de Fortaleza. Eu quero ver ser brasileiro é aqui, segurando a barra dessa confusão da Venezuela e o diabo. Pois bem, vou dizer para vocês, o governo brasileiro, os últimos 3 governos, dispensaram, aí sim, com dinheiro público, 370 bilhões de reais, com B de bola, dos ricos, num negócio chamado refis. Eu nem estou falando contra, não. Mas é assim, o que é o refis? É exatamente o SPC dos ricos. O camarada não paga os impostos, não recolhe o INSS, aí tem as multas, tem as taxas de permanência, isso vira uma bola grande, e já fizeram 5 vezes nos últimos 3 governos, dispensaram 90%, 95% e dividiram em prestações de 96 meses. E para o setor público é 200 meses. Isso, até 200 meses. Então, quando é para rico, ninguém diz nada. Agora, como é para pobre, para classe média, é esse escarcel todo e não pode, bota defeito, porque eles não querem que o povo brasileiro saiba a força que o povo tem. Bom, outra questão fundamental que o país e o futuro presidente vai ter que enfrentar é a questão previdenciária, né? Independente de que concorde ou não, o certo é que a projeção dos números mostra que é preciso fazer alguma coisa em relação à Previdência. O atual governo, até por lhe faltar legitimidade, né, não conseguiu avançar. Qual é a proposta do presidente Ciro Gomes para enfrentar a questão do fluxo de caixa, porque é muito mais fluxo de caixa da Previdência Social? Vamos ajudar nosso povo a entender, e você tem toda a razão na inteligência da pergunta. Essa é uma questão que nós precisamos discutir fraternalmente, respeitosamente, sem mexer no direito dos mais pobres, porque especialmente isso comigo é intocável. Mas vamos entender, o sistema que o Brasil adota é o que se chama de repartição. Na prática é o seguinte, o trabalhador mais jovem que está ocupado hoje financia o aposentado que já trabalhou. Esse sistema não funciona mais no mundo. Então só tem o Brasil, a Argentina e a Venezuela repetindo esse sistema. Não por acaso os 3 quebrados. Então o mundo inteiro pratica um outro sistema que se chama de capitalização. Como é que funciona de capitalização? A geração que trabalha poupa para financiar a própria aposentadoria dela. Como se fosse uma caderneta de poupança, parte compulsória, pelas leis de contribuição do patrão, contribuição do empregado, limites, né? Com limites e um teto. E acima disso, voluntária. Quem quiser ter uma aposentadoria maior, bota mais um pouco de dinheiro voluntariamente, por livre e espontânea vontade. Então, até o teto é obrigatório e o governo garante. Acima do teto, é o cidadão que querendo poupa mais para ter uma aposentadoria um pouco melhor. Então, esse é o sistema que eu estou propondo. Porque essas reformas que, por exemplo, o Temer propôs, com esse Romero Jucá aqui dizendo amém, isso é que o povo daqui precisa saber, que o que está em debate não é o fulano ou beltrano, é que tipo de direito a gente quer garantir para o trabalhador e que tipo de privilégio você mantém para os grandes. Porque é assim mesmo, o Brasil numa crise dessa, você tem que o judiciário, por exemplo, aumentou em 18% os seus ganhos recentemente. 2%, doutor Getúlio, 2%, 2 de cada 100 dos beneficiários da Previdência levam 1/4 de tudo. Essa é a distorção. Enquanto o trabalhador que está puxando de sol a sol uma enxada aqui no campo, produzindo arroz, foi botado para fora da reserva dos índios, né, Raposa Serra do Sol, ganha R$ 1.300, R$ 1.200, R$ 1.400 para pagar os remédios e sobreviver, no Poder Legislativo é R$ 28 mil. E ele não mexe com nada disso. Portanto, comigo, daqui para o futuro, haverá um teto de R$ 5 mil para todo mundo. O máximo que a Previdência que o governo vai garantir vai ser de R$ 5 mil para todo mundo. Quem quiser contribuir a mais, como eu lhe disse, o sistema de capitalização permite que você faça sua conta vinculada. É assim que nós vamos fazer. Há também, eu ouvi uma colocação sua sobre a questão da isonomia que se quer dar no tratamento para todos os trabalhadores. Como se, por exemplo, quem trabalha lá no sertão árido do Nordeste, não tem sentido, né, tivesse as mesmas obrigações
de quem trabalha em ar-condicionado a vida inteira. Isso é uma aberração, é o que os técnicos chamam de parametrização. Então, uma coisa é o sistema, que eu já lhe propus, outra coisa são os parâmetros, quais são as condições para o fulano entrar ou sair ou começar a se aposentar ou não. Num país europeu, que é todo mundo mais ou menos igual, todo mundo de classe média, todo mundo tem o mesmo padrão de saúde, todo mundo tem o mesmo padrão de comida e tal, tudo bem, é um número igual para todo mundo. Mas neste país, a mulher tem uma dupla jornada de trabalho. Todos nós sabemos disso. Hoje, quase 7 em cada 10 famílias brasileiras, especialmente nas periferias, são chefiadas por mulher, que trabalha dobrado. Trabalha para sustentar o filho na rua e tem que trabalhar sustentando a casa, arrumando o filho para ir para a escola. E isso aqui não é possível que você esqueça e estabeleça que num país desigual como o nosso, machista como o nosso, em que a mulher pelo mesmo trabalho, pela mesma jornada, pelo mesmo tipo de serviço, ganha 76% do que ganha o homem, você fazer igual. Porque quando você trata os desiguais igual, você está sendo injusto. Você tem que tratar os desiguais na proporção da desigualdade e superar a desigualdade. A outra é isso, o trabalhador rural, não é só do semiárido do Nordeste, do fundão da Amazônia. Esse ambiente que vocês vivem aqui é um ambiente praticamente uma estufa biológica, né? Isso quer dizer que cada cidadão carrega 4 malárias no lombo. Por aí afora, 4 malárias. É a média de cada brasileiro que vive na Amazônia segurando essa terra para continuar sendo verde e amarelo antes da cobiça internacional. É razoável que eu determine que a idade mínima dele seja igual ao do cidadão que trabalha lá em Fortaleza, no ar-condicionado, na praia, mesmo sendo meu conterrâneo? Não é razoável. Sabe o que eles propuseram, doutor Getúlio? Botar uma professora para trabalhar 49 anos, dando aula. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Um policial correr atrás de bandido por 49 anos para ter direito ao aposento integral, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Então isso tudo nós vamos arrumar, mas arrumar discutindo, chamar o sindicato, chamar os empresários, chamar a universidade, chamar a experiência internacional comparada, para a gente não ter negócio de susto, nem deixar só a Brasília lá trancada em gabinete, né, na base do toco, do suborno e tal, resolver os problemas. E é sempre no lombo do mais pobre. Outra questão que o futuro presidente vai ter que enfrentar é a questão do déficit público, né? Que a dívida pública só do governo federal, bruta, né, já chega a 80% do PIB. O atual governo ofereceu como solução congelar por 20 anos o limite dos gastos públicos, né? O que até agora não resultou, porque na projeção para o ano que vem, o déficit primário, ou seja, a despesa, e não contando a taxa de juros, né, já está em 139 bilhões e pode até ampliar mais do que isso. Qual é a proposta do governo Ciro Gomes para tratar essa questão que vai ter que ser enfrentada também sem comprometer a oferta de serviços públicos de saúde, de educação, que é uma coisa fundamental para a população? Eu acredito muito na força da democracia brasileira, Getúlio, por causa disso. A grande mídia não dá o menor esclarecimento ao povo dessas questões que você está tratando e que são as questões que mais interessam. Portanto, eu lhe felicito, né, mais uma vez pela qualidade e a oportunidade, pela qualidade das questões e a oportunidade que está me dando. É igual na casa da gente. Como é que a gente equilibra uma conta, né? Tem que olhar para as despesas, passar o pente fino. Corta ali, corta acolá, onde é que tem, né? Se tiver uma folguinha e tal, que quase ninguém tem na família brasileira, você vai penteando ali, e isso eu vou fazer, né? Vou limpar a despesa e tal. Eu soube outro dia que a empresa que faz o corte da grama do Palácio da Alvorada, onde mora o presidente da República, tem um contrato de 4 milhões de reais por ano. Vai ser cara assim na caixa prego, né? Porque, francamente, passar 4 milhões de reais para cortar a grama, eu vou trazer um bocado de gente, uns bodes lá do Ceará, vou botar eles tudinho para parar a grama ali de forma biológica. Isso é uma brincadeira, mas é só para mostrar que eu estou acompanhando. Vou pentear as despesas todas. Mas não tem jeito. O Brasil hoje, o brasileiro que está nos ouvindo aqui, imagine o orçamento. O orçamento é a lei que prevê todas as receitas e todas as despesas. Pois bem, 51 de cada 100 reais do orçamento brasileiro é despesa com juro e rolagem de dívida. Isso eles não querem que o povo saiba. Juro e rolagem de dívida para banqueiro e para os especuladores financeiros. 29 de cada 100 reais do orçamento, previdência social, que nós conversamos na pergunta anterior, com essa distorção. 2 de cada 100 levam 1/4 de tudo. Os goeludos, né, do judiciário, os goeludos da política. Só eu tinha direito a 3 pensões mensais vitalícias
que me dariam 80 mil reais por mês. Só estou contando essa história agora para ter moral para esculhambar, porque eu nunca aceitei receber. Porque fui ex-governador muito cedo, ex-prefeito muito cedo, ex-deputado muito cedo, e eu nunca aceitei receber essa imoralidade para ter moral, né, para apontar os mal feitos. Aí sobra 20 de cada 100 reais do orçamento para educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, estrada, moradia, cultura, ciência, tecnologia e tudo mais. Onde é que eles resolveram cortar? Foi na despesa do baronato financeiro? Não, está livre. Onde é que eles resolveram cortar? Foi na Previdência? Não, está livre. Resolveram cortar nesses 20%. Como se não nascesse, e veja o que é que o brasileiro precisa acompanhar. E isso é que está em debate nessas eleições. O Brasil nasce 3 milhões de bebês por ano. E essa gente meteu na Constituição que nós vamos passar 20 anos sem expandir vaga materno-infantil, na maternidade, na creche, quando a gente precisa desesperadamente mudar o padrão de educação, porque nós estamos perdendo nossos jovens para o narcotráfico. Porque a escola é careta, porque a escola não ensina a pensar, porque o professor é mal remunerado, porque a estrutura da escola não é moderna. Na saúde, todo mundo está numa queixa tremenda. Então, é preciso revogar isso. E aí nós chegamos ao ponto, corrigindo a despesa, nós não vamos achar os 140 bilhões, mas eu sei onde é que eles estão. E tem uma proposta que, tecnicamente, se o povo me der força, dá para a gente resolver a parada assim muito ligeiro. Por mais que pareça estranho, está todo mundo meio pessimista, meio descrente, mas é porque o debate no Brasil não aposta na inteligência do nosso povo. Vamos lá, só repetindo, no Brasil as melhores práticas internacionais. Só o Brasil e a Estônia, um pequeno país do leste da Europa, não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Se o Brasil cobrar com a menor alíquota que o mundo cobra, eu estou vendo aí 70 bilhões de reais de arrecadação. Veja bem, só o lucro, o dinheiro que o empresário reinvestir na empresa, zero tributo. Mas o que o empresário tirar da empresa para o seu luxo, vai pagar imposto de renda, que é o que o mundo todo faz. Tem 70 bilhões aí, lá se vai de 140, desceu para 70 o buraco. Depois os impostos sobre heranças, no mundo inteiro, são pesadíssimos. Porque você não tributa os bens de capital, não tributa o faturamento, não tributa a hora que o cidadão está produzindo, trabalhando, e o consumidor também não deve ser tributado tão pesadamente como acontece hoje. Você cobra depois, né? Na herança, quando o cidadão já usufruiu, morreu, os filhos têm que trabalhar para consertar. Mas o Brasil tem um corte de renda tão violento que é preciso deixar as heranças até 2 milhões sem cobrar. Se eu deixar até 2 milhões sem cobrar e cobrar por cima de 2 milhões uma coisa moderada, lá se vem mais 30 bilhões, né? Já caiu de 70, mais 30, 100, só falta 40. E aí nós temos uma tributação, temos os 354 bilhões de renúncia fiscal. Que é isso? Enquanto o trabalhador paga na fonte, o camarada ganha R$ 2.049, já morre com 15% na fonte, o cidadão de salário maior já morre com 27% na fonte, não tem nem como correr. O trabalhador pobre, quando faz uma ligação do pré-pago do celular, paga 40% da conta, é imposto, porque ele nem sabe. Quando vai comprar um quilo de feijão, paga 7, 8%, porque ele nem sabe. Quando liga a energia em casa para ver a televisão e a esculhambação de Brasília, lá se vai mais 40%. Pois bem, nós estamos dispensando imposto de multinacional do automóvel, que não estão investindo, não estão empregando, estão com 30% de capacidade instalada ociosa. Passando o pente fino, eu acho aí mais 70 bi. Opa, 70 mais 30 deu 100, mais 70 deu 170, já sobrou 40 para nós meter em ensino em tempo integral. Para resolver o problema das estradas, para resolver o problema, né, da saúde pública e tal. Isso está bem pensadinho, bem arrumadinho. Tecnicamente dá para fazer. O grande problema é o desafio político do Brasil. Por isso que eu tenho pedido ao povo que me dá atenção, que se me mandar para Brasília, não me mande de mão e pé amarrado. Porque eu sei como resolver, mas a gente precisa eleger um deputado federal, um senador, no caso aqui uma senadora, se eu puder sugerir, né? Que tenha compromisso, não comigo, mas com o Brasil, né? Com essa sorte de pegar os mais pobres e proteger, e sem nenhum tipo de ranço, nem de preconceito, mas pedir que aqueles que podem mais ajudem a gente a atravessar essa crise. Perfeito, são 10h53, o Getúlio Filho ali, que é advogado, está desesperado para pedir para mim fazer um intervalo aqui por conta do horário eleitoral gratuito, e a gente vai suspender um pouquinho a entrevista para poder cumprir a lei.